Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Leicester e Chelsea quando Leicester joga em casa é 2-2. 3 jogos terminaram com este resultado. O resultado mais comum em confrontos entre Leicester e Chelsea é 1-1. 6 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 19 encontros com o Leicester jogando em casa, o Leicester ganhou 4 vezes, houve 6 empates e o Chelsea ganhou 9 vezes. A diferença de gols é de 36-23 a favor do Chelsea. Durante os últimos 39 jogos, o Leicester ganhou 7 vezes, houve 12 empates e o Chelsea ganhou 20 vezes. A diferença de gols é 71-42 a favor do Chelsea. Confrontos da temporada passada em 0-3 Leicester como local e 1-1 Chelsea como local. Você sabia que o Leicester marca 28% dos seus gols entre os minutos 31-45? Você sabia que o Leicester marca 8% dos seus gols entre os minutos 46-60? Esta é a porcentagem mais baixa da liga. Você sabia que o Chelsea marca 25% dos seus gols entre os minutos 16-30? O Leicester perdeu 4 jogos consecutivos. O Chelsea perdeu 3 jogos consecutivos. O Chelsea não ganhou em seus últimos 6 jogos. O Chelsea não ganhou nenhum dos seus últimos 10 jogos fora. O Leicester não conseguiu marcar em 6 dos seus 12 jogos em casa pela Premier League, nesta temporada. O Chelsea não conseguiu marcar em 5 dos seus 13 jogos fora pela Premier League, nesta temporada. James Maddison é o maior artilheiro do Leicester com 9 gols. Kai Havertz já marcou 5 vezes para o Chelsea. O Leicester sofreu gols em cada um de seus últimos 6 jogos. O Chelsea não conseguiu marcar nos seus últimos 3 jogos. O Leicester vence o primeiro tempo em 30% das suas partidas, o Chelsea em 30% das suas partidas. O Leicester vence 30% dos intervalos, o Chelsea vence 30%. O vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi o Chelsea. No último confronto, o Chelsea venceu por 1 gol. Quando o Leicester lidera em casa por 1-0, eles vencem em 72% dos jogos. Quando o Chelsea lidera por 0-1 fora, eles vencem em 66% dos jogos. Quando o Leicester começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 10% dos seus jogos. Quando o Chelsea perde por 1-0 fora, eles vencem em 14% dos seus jogos. A performance recente do Leicester na Premier League é melhor do que a do Chelsea. A performance de Leicester nos últimos 5 jogos é melhor do que Chelsea. O Chelsea tem uma sequência de 3 partidas com 0 gols marcados. O Chelsea perdeu apenas um dos seus últimos 5 jogos contra o Leicester em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Leicester venceu 1, o Chelsea venceu 3 e houve 1 empates. O Chelsea perdeu apenas um dos seus últimos 5 em jogos da Premier League contra o Leicester. O Leicester ganhou apenas um dos seus últimos 5 jogos da Premier League contra o Chelsea. Em média, o Leicester marca 0,8 gols numa partida contra o Chelsea e o Chelsea marca 1,6 gols contra o Leicester. O número médio de gols nos confrontos entre Leicester e Chelsea é de 2,4. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Leicester e Chelsea é de 0,8. Ambos os times não venceram sua última partida na Premier League. Ambos os times perderam o seu último jogo. Em média, o Leicester marca 1,42 gols jogando em casa e o Chelsea marca 1,19 gols quando joga fora. O Leicester tem uma sequência de 3 derrotas na Premier League. James Maddison tem mais cartões amarelos 6 do que qualquer outro jogador do Leicester. Conor Gallagher recebeu 5 pelo lado do Chelsea. A performance de Chelsea nos últimos 5 jogos é melhor do que Leicester City. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de cartões. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado.